Detroit, centro da indústria automobilística dos Estados Unidos. Essa cidade deu ao mundo Joe Louis, provavelmente o maior peso pesado de todos os tempos. Na adolescência, Tommy assistiu à magia de Muhammad Ali e começou sua jornada no mundo do boxe na academia King Solomon, perto de casa. 3 anos depois, ficou sob a tutela de Emanuel Steward, um homem que formou mais de 40 campeões mundiais. Esses garotos não têm pai em casa, então provavelmente sou a coisa mais próxima de um pai que muitos deles têm. Emanuel Steward me deu muita confiança porque eu era um garoto tímido, não acreditava em mim até começar a boxear. O jovem Hearns não decepcionou seu mentor, ganhando o campeonato nacional das Golden Gloves em 1977 e aos 19 anos partiu para conquistar o mundo profissional. Nessa altura, já tinha transformado sua direita numa arma de fogo, disparando direto da cintura. Os jornais de Detroit apelidaram o promissor prospecto de Cobra de Motor City. Mas Thomas preferia outro apelido, o Hitman. Suas habilidades de boxe de elite eram potencializadas por sua envergadura de 2 metros, transformando os meio-médios de até 66 quilos em alvos fáceis. O veterano Ed Gazzo logo percebeu que manter distância era inútil. E decidiu se aproximar. Acontece que chegar perto do Hitman podia causar danos, assim como simplesmente estar no mesmo ringue que ele. Lutando pelo título do afro mais exuberante do mundo em novembro de 79, Tommy se chocou com Mike Colbert. No segundo round, o Hitman ajustou a mira, castigou o corpo e foi caçar cabeças. Um uppercut sorrateiro. Foi seguido por um gancho curto de direita. O resistente Colbert conseguiu se levantar e chegar até o gongo. Porém, a partir do terceiro round, Hearns revelou sua arma mais letal. Sempre pronto para esquivar e contra-atacar. E descarregar um pente inteiro na curta distância. Crédito pro Mike, ele sobreviveu às rajadas. Se recuperou de um knockdown. E chegou ao fim da surra de 30 minutos de pé. Com 28 vitórias, 26 por nocaute. Em agosto de 1980, Hearns desafiou pelo cinturão. O ouro pertencia a Pipino Cuevas. O dominante mexicano tinha defendido seu status 11 vezes em 4 anos, nocauteando 10 desafiantes. Mesmo assim, Tommy mostrou quem mandava no ringue com um gancho de esquerda logo de cara. E depois metralhou com as 2 mãos. Fazendo uma pausa para medir a distância, o Hitman soltou um tiro certeiro. Com um canhão e um golpe de controle,
Hearns, de 21 anos, se tornou o novo campeão da AMB e o filho predileto de Detroit. Estou muito feliz de estar aqui e lutar na minha cidade. Com minha mãe e meu treinador Emmanuel Stewart ao meu lado, sempre vou conseguir. Tommy Hearns, champion of the world. O jovem rei comprou um Corvette Zero e voltou para defender seu trono. O durão Randy Shields colocou a autoridade do Hitman em xeque. O golpe pegou na nuca e o árbitro não deu knockdown, enquanto Tommy sorriu e deu crédito ao desafiante. Foi o único sucesso de Shields nos 12 rounds. Com a mão esquerda na cintura, Hearns avançou lançando 1-2 secos e seguiu com combinações. Colocou o oponente na defensiva com um jab certeiro, às vezes forçando-o a trocações desvantajosas. Cada golpe de Tommy ecoava pela arena. E depois de levar 200 socos, Shields e seu corner decidiram não continuar. Na sua terceira defesa, Hearns encontrou seu igual em atributos físicos, Pablo Baez. O Hitman começou com golpes no corpo. Depois mirou em cima. E gradualmente esquentou o clima. O cruzado quilométrico de Hearns disparou direto no alvo. E sua mão da frente esticada sinalizava que o campeão estava preparando um míssil. Ao ver o desafiante sobreviver entre o martelo e a bigorna, Ray Leonard, que assistia à luta ao vivo, não ficou impressionado. Então Tommy mostrou ao seu futuro rival o que poderia acontecer quando se encontrassem. ABC do boxe, golpes retos, resolvem mais uma vez. O Hitman melhorou seu cartel para 32-0 com 30 finalizações. Agora o objetivo era unificar os cinturões. A coroa do CMB pertencia a Ray Leonard, vencedor dos Jogos Olímpicos de Montreal e o rosto do boxe nos anos 80. Sugar desmontava adversários numa velocidade sem igual. Apagava com qualquer mão. Enquanto suas pernas rápidas o teletransportavam para a distância necessária num piscar de olhos. Um ano antes, sofreu uma derrota para Roberto Duran. Mas deu uma aula no Panamenho na revanche. E depois emplacou mais 2 defesas de título por nocaute. Em setembro de 1981, o campeonato unificado estava em jogo e diante de 23 mil espectadores, o batedor mais poderoso, Hearns, tomou o centro com jabs. Intercalando golpes no corpo. Seguindo o conselho de Ali, Leonard flutuava e picava de volta. Ninguém naquela época conseguia esquivar do seu jab em contratempo. Os reflexos incríveis de Sugar eram um problema. Assim como seu contragolpe. Outra finta preparou o 1-2 seguinte.
No final do terceiro, ele até assumiu as rédeas, iniciando um duelo aberto. Tommy aproveitou. E diversificou seu ataque. Foi mais preciso nos rounds seguintes. Relaxando cedo demais. Leonard começou o sexto com um overhand de direita. E depois mandou Hearns sambar com um gancho de esquerda. O Hitman abalado ainda era perigoso. Porém, os golpes no fígado estavam cobrando caro. Então, o resto do round foi pura sobrevivência. Número 7, Leonard dominou a batalha de jabs. Sem medo de levar a maior bala do inimigo, se transformou completamente num brigador. Agora ele comandava o espaço, buscando brechas para encaixar golpes potentes. Hearns chegou ao gongo. E Emmanuel Stewart mandou ele boxear. Sobe na bicicleta, pica e sai. Tommy obedeceu, surpreendendo a todos ao replicar a estratégia inicial de Leonard. Leve nos pés, circulou, picando com a mão da frente. Isso permitiu ao Hitman reconquistar a simpatia dos juízes e estar claramente na frente nas 3 cartelas no Old School 13º round. Com os olhos inchados, Sugar percebeu que não tinha nada a perder e soltou seu confiável 1-2. Sofrendo um flashback, Hearns não conseguiu escapar dessa vez. Mas conseguiu se levantar e continuou respondendo por instinto. No entanto, o caçador agora era a caça. E não conseguiu esquivar do gancho, nem depois do intervalo. O árbitro interveio para salvar o que restava da consciência de Tommy. A melhor luta de 1981 teve várias reviravoltas, enquanto Hearns, de 22 anos, aprendeu uma lição valiosa. A revanche exigida pelo público teve que ser adiada por vários anos devido à lesão no olho de Sugar. Mas o Hitman vai ter outra chance de acertar as contas. Porém, por enquanto, decide não se torturar com o corte de peso e subir para a divisão meio-médios pesados de 70 quilos. O poder de Thomas se manteve na categoria acima, permitindo 3 vitórias e uma chance pelo título em dezembro de 82. O rei era o gênio defensivo Wilfred Benitez. O porto-riquenho, apropriadamente apelidado de Radar, se tornou campeão mundial aos 17 anos. Era intocável no ringue, com 44 vitórias. E superou Roberto Duran na sua última luta.
A agilidade felina de Benítez causou problemas para o Hitman naquela noite. Benítez trying to weather this one, taking a few shots, takes the right hand and on the left. Benítez took one and gave one again, and Hearns is not back with the left hand. Rebaixando-o de atirador de elite a metralhador descoordenado. Missed except the first one. That was a good right hand. He got Benítez bouncing off the ropes and caught him. O míssil de Hearns ainda encontrava seu caminho desviando do radar inimigo. Now a right hand, there's a right hand, and that knocks Benítez back. They're going to call it a knockdown. Benítez doesn't like it. Gradualmente decifrou o estilo evasivo de Wilfred. And there's a right hand that buckles Benítez. And Benítez is against the ropes and in trouble. Enfatizou o trabalho no corpo. And that was a better exchange by Hearns. E acertou mais golpes significativos em quase todo o round. That's it. It's all over. And a great fight it was. Após 45 minutos, os juízes declararam o filho predileto de Detroit, o vencedor, enquanto ele voltava ao topo do boxe mundial. Detroit tem um campeão. Temos tão poucos exemplos a seguir e precisamos de alguém como ele para mostrar a Detroit como se faz. Depois de se testar com sucesso nos 72 quilos e defender seus cinturões, o Hitman mirou destronar o campeão mundial indiscutível dos médios, Marvin Hagler. Mas primeiro, tinha que passar por uma lenda viva, Roberto Duran. O diabo panamenho era uma figura aterrorizante que usava suas mãos de pedra para lotar prontos socorros e ganhar cinturões em 3 divisões. Com um cartel de 77-5, finalizou 58 lutas antes do limite. Bateu os melhores dos melhores. E saiu nos seus termos quando a coisa apertou. Sua última luta foi uma derrota por decisão apertadíssima para Hagler. E em junho de 84, desafiou o Hitman. Hearns não perdeu tempo e foi direto ao assunto. Usando sua colossal vantagem de alcance, castigou Duran de uma distância confortável e puxou o gatilho no final do round. Subindo para a cabeça a partir de um jab no corpo, o Hitman tirou sangue primeiro. O indestrutível panamenho ouviu o gongo salvador. Mas foi pro corner errado. No segundo round, Hearns continuou mantendo seu oponente na mira. Good left and a right behind it by the champion. Duran in trouble again in his corner. There's wobbly, Jim. His leg is... Naquela noite, seu olho não falhou. Another solid right hand by Thomas Hearns in a combination. The referee Padilla watching. There he's up in the air again. Sua mão não tremeu. Duran just fighting on instinct, though, Gil. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Anytime you fall forward, the fight's over, Tim. Fulminando Duran com um overhand devastador, Tommy conquistou a joia mais brilhante da sua carreira. Hearns, who said he would knock out Duran in 2, and he did just that. 3 meses depois, Fred Hutchings teve sua chance contra o campeão. O queixo antes inabalável do desafiante foi testado pela mão da frente logo no primeiro minuto. Quando a direita entrou em ação, o protetor bucal beijou a lona primeiro, depois seu dono. O gancho de esquerda do Hitman funcionou perfeitamente, assim como o jab duro e o cruzado preciso.
big right hand. And another one by Hearns. Hutchings levou uma chuva de chumbo no terceiro. Hearns having some fun in there now, and he hurt him with another right hand lead. Então seu corner decidiu salvá-lo do inevitável. And a combination. Hutchings won't go down. A handler stepping into the ring from the Hutchings corner, trying to get the referee to stop the fight. Em abril de 1985, Las Vegas sediou o tão esperado confronto entre Hearns e o rei dos médios Marvin Hagler, fazendo jus ao apelido maravilhoso. Stiff right hand by Hagler. Hard left hand. O nativo de Newark, com 60 vitórias Right hand. He's got him in trouble. He's on the ropes, and that's it. e 11 defesas de título. The wearing down fighter, but the right hand right on the chin there. Há tempos dava dolorosas lições de boxe aos seus infelizes alunos. Hagler said he didn't want it to go very long, and it's not going to go very long. Não havia escapatória das suas combinações características trocando de guarda. He's got him hurt. Look how he finally E do esquecido soco gazela. He's floundering. Oh, and the right hand. By being handicapped in the condition of Rodin. There was a right hand. Onde ele salta pra frente com ambos os pés no ar. Right hand. Then he lunged across the ring. Ninguém esperava uma luta de tapinhas de dois nocauteadores natos, mas a ação no ringue superou até as expectativas mais otimistas. And here we go. Logo de cara, a pressão de Marvin forçou Tommy a soltar com tudo recuando Only wants the body. He bangs Marvin. Oh, Hearns hit him with a right hand. e bater a esmo. Hagler, he's hurt. Hagler is stunned. Hagler lançava esquerdas descobertas da base canhota, Hagler coming out like a bullet. A good left by Hagler, but Hearns didn't blink. buscando arrancar a cabeça do Hitman com uma troca de guarda. Thomas Hearns. And a left by Hagler. Hearns comes back. Hearns começou a se movimentar mais, Tommy Hearns has been able to drop that right hand. He's trying to come inside the hands of Hagler. mas teve que aceitar uma guerra em vez de tática e técnica. He was stung a little early, and he's normally a slow starter. He's also bleeding. Hagler is cut. Marvin with a good left hand. Can't tell where it's coming from. Marvin não tinha sido abalado nem um pouco em toda a sua carreira Effectively. Tremendous first round. Hagler relentless, but Hearns finally... e exibia seu queixo impenetrável, avançando no seu nêmesis com impunidade. Again, Hagler bloody. A tremendous, sensational first round, and Hearns gets hurt in the round. Great first round. Incredible. Hagler abriu o segundo round com um cruzado longo. Round two now. Oh, the glove, left hand. Hearns tentou parar o maravilhoso no seco com uma esquerda fulminante Wild first round. They are yelling, keep boxing, e desgastar de diferentes ângulos. moving, slipping off. A careca de Marvin desviava facilmente os projéteis, People expected. For one simple reason. permitindo que ele carregasse ganchos potentes. Time. Hagler switching. Ao trocar constantemente de guarda, Hagler has fought most of this round as a righty. Now he switches southpaw and lands. Not as effective as Hagler dificultava o ajuste do adversário. trying to get inside again. The cut opens up over Hagler's forehead. E o ritmo frenético esvaziou o tanque do Hitman. Top, half a minute to go in round two. One left. Hearns trading with him. Hagler comes back to the right or left, and another right. He has Hearns in trouble on the ropes. Tommy trying to punch his way over. Começou o terceiro como destro, contra-atacou o jab, The right is getting there, but it's not hurting Hagler. levou uns golpes entrando, Wild left hand. soltou uma direita It has to be impeding his vision with the right eye. e perseguiu o Hitman em fuga. Another right hand. Hearns turns his back, takes another right. Hearns in deep trouble again. Hearns is down. Hearns is down. O característico soco gazela sacudiu Hearns. Hearns turning his... Depois, um torpedo estilo Superman apagou o sorriso do seu rosto Hearns backing off again, taking the right hand. Legs gone at that point. Hearns turns his back, takes another right. Hearns in deep trouble again. Hearns is down. Como se ser nocauteado pelo marretão de Hagler não bastasse, Tommy quebrou a mão acertando um uppercut no queixo de titânio do campeão. É assim que as lendas dos anos 80 eram duras. Marvelous Marvin Hagler. O primeiro capítulo desse clássico imortal foi eleito o round do ano. E o confronto em si, embora curto, ainda é considerado um dos maiores da história dos médios.
Perder para o melhor lutador da sua geração não era o fim do mundo para o Thomas, de 26 anos. Muito pelo contrário, tirou um ano de folga, se estabeleceu na nova categoria e enfrentou um prospecto invicto, James Shuler, de 22-0. Medalhista de ouro da Copa do Mundo, Shuler imediatamente tomou uma chuva de jabs secos. Controlando a distância, Hearns soltou golpes dolorosos no fígado. E começou a mirar na cabeça. Apagando as luzes com um cruzado perfeito em menos de um minuto, ganhou um título menor e estava de volta ao grande jogo. Tragicamente, Shuler morreu num acidente de moto uma semana depois. Tommy foi ao funeral e entregou o cinturão à mãe de James, que o colocou no caixão do filho. Hearns também fez um discurso emocionado, se despedindo do seu ex-oponente. Em junho de 1986, o Hitman fez dieta para baixar mais uma vez para o meio médio pesado. Seu adversário Mark Medal esqueceu de vestir o colete à prova de balas, enquanto o Hitman saiu com as pistolas fumegantes. Percebendo seu erro, depois de 7 rounds duros, Medal reclamou de perda de visão. Tommy deixou sua categoria original por cima e pulou imediatamente 3 divisões para o meio pesado de 79 quilos. Foi recebido pelo campeão do CMB, Dennis Andrews. O nocauteador britânico guianense estava sempre pronto para a guerra, confiando no seu toque letal. Mesmo no meio pesado, os braços intermináveis de Hearns furavam a defesa inimiga. Ao mesmo tempo, os pés do Colosso não eram de barro. Passando no teste de queixo, Tommy continuou acertando pull counters. E isso rendeu frutos no 6º round. Esquivando de um jab, o Hitman disparou a grande direita. Andrews voltou brevemente para a luta e lutou com unhas e dentes, como convém a um campeão. Continuou soltando bomba por mais 4 rounds, alcançando um número absurdo de quedas e levantadas. Quando seu corpo parou de responder, o árbitro interveio. Assim, Hearns capturou o título na sua 3ª divisão. Enquanto isso, o panorama dos médios mudou drasticamente. Após o confronto entre Ray Leonard e Marvin Hagler, o cinturão do CMB ficou vago. Eventualmente foi disputado entre Hearns e Juan o Martelo Roldan. O experiente Roldan, de 65-3, adotou o estilo de pressão tenaz de Hagler. Mas não considerou que Marvin tinha um bloco de concreto por cabeça. Algo que o boxeador argentino não possuía. No 2º round, continuou atacando com o mesmo fervor. Então, o padrão da luta se manteve. No entanto, Tommy começou a estagnar, dando oportunidade ao persistente Roldan.
O martelo ganhou o terceiro round por pura determinação. Enquanto a vitória escapava de Hearns, ele entrou numa colisão frontal e aproveitou. O Hitman também retomou seus golpes pesados no fígado, o que fez Roldan baixar as mãos. Anotando um nocaute, Tommy, de 29 anos, gravou seu nome na história do boxe, se tornando o primeiro campeão a conquistar 4 divisões. O ex-rei da divisão, que tinha se aposentado recentemente, parabenizou Hearns. Nem sei por onde começar. Estou tão feliz agora, não sei o que fazer, porque fiz algo que nenhum outro homem fez, nem os dois que me derrotaram, Marvin Hagler e Ray Leonard. Eles estão me olhando agora, querem voltar e fazer de novo, então eu quero esses dois. Tommy recebeu uma recepção de herói na sua cidade natal, Detroit, e enfatizou o papel que sua mãe teve no seu sucesso. Obrigado por ser uma mãe tão incrível e estar no meu corner o tempo todo. Hearns decidiu fincar raízes na divisão dos 72 quilos. Liderando a fila de desafiantes estava Iran Barkley, que não era uma grande ameaça no papel, apesar de ter poder finalizador nas duas mãos. Tommy imediatamente começou a bombardear os dois andares. Soltou um overhand e iniciou trocações intensas. Estrategicamente fazendo o rival se comprometer demais. Conectou seu pull counter e continuou trabalhando o jab. Porém, Barkley engoliu tudo de boa, buscando acertar um gancho de esquerda. Aguentou dano crítico no corpo. Só para explodir com outra rajada de bombas. Assim, as tensões no ringue se acenderam. Parecia que o fígado do desafiante estava virando picadinho. Mas sua perseverança foi recompensada. O atordoado Hearns mal se levantou a tempo e claramente não estava em condições de fazer um comeback. Ficando na linha de fogo com as mãos baixas, o Hitman levou uma bala perdida e Barkley garantiu uma vitória sensacional, reconhecida depois como a surpresa do ano. Foi só um golpe maluco. Na sua primeira defesa, Barkley enfrentou Roberto Duran e a balança pendeu para o outro lado dessa vez. E o panamenho virou o mundo do boxe de cabeça para baixo ao voltar a conquistar a coroa aos 37 anos. Se recuperar da adversidade não era novidade para Hearns. Voltou ao ringue 5 meses depois, subindo para a divisão dos supermédios de 76 quilos e disputando o cinturão vago da OMB. Seu parceiro de dança foi James Kinchen, de 43-4. No clássico estilo Hitman, desgastou com a mão da frente. Usou a direita ocasionalmente. Estava feliz em trocar. E ganhou os 3 primeiros rounds. As coisas iam bem, até não irem mais.
Pego com um swing, Looping right hand, tremendous shot. And it's the left that sends him down. But Tommy transformou a luta rotineira num thriller. fourth round. Well, we saw last round he just got tapped and he wobbled a little bit. Then his legs E mostrou suas habilidades de sobrevivência. shell there. Trying to stay up. Feet underneath. Dancing a little bit. Into round 4. Depois do intervalo, recuperou o controle como se nada tivesse acontecido. Patient and quick. His overhand rights. Landing at will. Hearns. Good shot by Hearns right at the fight. Wobbling. Pinching, trying to get closer. Foi mais preciso no contra-ataque, Good right hand by Hearns. ficando parado às vezes, Excellent body shot. mas sem deixar golpe sem resposta. Advantage of Hearns wrestling. He fires off with the right hand. Nos rounds restantes, Hearns fez mais para merecer a vitória. Anytime Tommy. Oh, good leg drop. Right hand. Oh, because Kinson waits too long. Throw that right hand to the body. The worst that's going to happen is Convenceu os juízes a seu favor that's it. It's all over. e faturou o cinturão na sua 5ª divisão. Hey guys, I'm back. E ainda assim, o principal cinturão dos supermédios pertencia a Ray Leonard. Então, a revanche era inevitável. Nos 8 anos desde o primeiro encontro, Ray teve apenas 4 lutas devido ao descolamento de retina, ganhando todas mesmo assim, incluindo uma decisão dividida sobre Hagler. You talk about a champion. O segundo confronto dos dois arquirrivais foi marcado para junho de 1989, com ambos sendo bem remunerados. Suas bolsas garantidas somaram 13 milhões de dólares para Leonard e 11 milhões para Hearns. O camp em Las Vegas estava indo muito bem. Mas 2 dias antes da luta, o irmão de Tommy, Henry, de 22 anos, atirou na própria namorada e, pior ainda, fez isso na casa de Tommy usando sua arma. Meu irmão e o que aconteceu com ele. Fiquei arrasado quando soube da notícia. Não sabia o que fazer. Apesar das circunstâncias, o Hitman não desistiu de lutar. Muito pelo contrário, entrou no ringue o mais sereno possível para vingar sua primeira derrota. Aplicando pressão, Emmanuel Stewart said that's going to be the key. Ray esperava pegar Tommy com golpes potentes Wild swinging left. e sacudi-lo como tinha feito antes. Right hand scored by Leonard. And Hearns says, yeah, Hearns metodicamente picava o corpo com jabs, it's no secret there. preparando sua arma favorita para a cabeça. Right hand just. Sua aposta deu certo no terceiro, Well, he may be aiming for a big right hand. levando a melhor sobre Leonard numa troca de direitas. Tommy correu para finalizar o adversário abalado. Big shot. And another one sends him down. The right hand in the air of Leonard. Sugar passou o minuto limpando as cordas com as costas, se atrevendo a contra-atacar só no final do round. Overhand right missed by Leonard. Right back from Hearns. Depois do intervalo, Ray continuou tentando conectar ganchos longos He said he wasn't motivated against Kinson. e disparar de perto, Short right landed by Hearns. o que levou a trocações de média distância. Leonard landed some good body shots to win that overhand right again. Short right landed in. Em campo aberto, Hearns se sentia muito mais confiante, Big punch on Tommy in the 6th round. Down in round 3 and mas esqueceu de manter as mãos em cima. right hand by Hearns landed. Agora era Tommy quem andava no limite. Another right hand on the chin. Covering up. Right hand landed again by Leonard. Hearns covering up. Se fechou com a guarda alta, Yes, solid punches by Leonard. Leonard to the body. Right hand right down the pipe on another. e mostrou sinais de vida ocasionais, esperando firme pelo gongo. Left to the body and a right. Up in his hands. Hearns trying to load up on the right. Jab by Leonard. He's still unsteady. Into round 5. Na segunda metade, nivelou a situação Right hand. e devolveu o favor. Then it starts flirting, it starts throwing punches. Hearns is stand there and cover up. O gancho de esquerda abalou Leonard, permitindo ao Hitman soltar uma rajada no alvo parado. Body. Leonard trying to block punches but not punching back. Hearns driving him along the ropes and coming.
Sugar aguentou a tempestade e aproveitou a pausa na ação. Left and a right from Leonard. Focando no tronco. Target 4 rounds cleanly. They wait for Tommy to pick The up. body and connect. Vicious body punches. Sugar Ray. Tommy recarregou seus rifles, agora disparando um cruzado longo. This is where you give Ray that time. Right hand landed. Not in round number 8. I think that's what Manny Stewart's talking about. A tensão estava aumentando. Let's go. What you doing? Who is that? You know how dirty Ray is. I don't believe that. E o pêndulo da vitória balançava de lado a lado. That he can. Right hand. Tommy set it up beautifully that time. Entrando nos rounds de campeonato, os produtores mostraram Roberto Duran como símbolo profético do massacre por vir e acertaram. Hearns, Leonard 2. There's a right by Hearns. Big right hand by Tommy Hearns. Another right and a left. Down goes Leonard with a combination from Hearns. Depois de medir a distância, o Hitman acertou 3 direitas consecutivas, forçando Leonard a aceitar um knockdown. There's another right hand and a left hook and a right behind that. 3 punches. Sugar estava machucado, mas ainda perigoso. Hearns after on the left to the body. But the ability they've shown here. Obrigado a correr atrás, abraçou o risco associado à trocação. And look at Ray bang him Ray back. bangs him back again. Hearns is waiting to get back in. Another right hand backing Leonard into Hearns into the rope. Ray landed. Transformando o resto da luta numa guerra selvagem. He doesn't have to do. Well, he is a gallant guy trying to put him away. Look at Hearns now trying to put his Just have hand to away. watch the clock now, Tim. Tommy has nothing left. Right hand by Leonard and Hearns in difficulty along the rope. Another combination. Punching back, but he's wide open. Hearns is on his feet. What a war. Após 36 minutos intensos, os juízes declararam empate, considerando os 2 knockdowns de Hearns e um número aproximadamente igual de rounds para cada lado. Quase todos os especialistas independentes acreditaram que Thomas foi roubado de uma vitória merecida naquela noite. Dessa vez vou pra casa. Fiquei pensando em você esse tempo todo, mas prefiro pensar em mulheres pra variar. Uma revanche, Ray? Acho que nós dois estamos exaustos. Quer uma revanche, Tommy? Acho que devemos ir pra casa e pensar nisso. Só anos depois, Ray Leonard daria mérito ao Hitman e reconheceria sua derrota. Tommy Hearns ganhou naquela noite, então deem uma salva de palmas pra ele. No início dos anos 90, o Hitman de 32 anos continuou ganhando peso e demolindo rivais, Virgil Hill said that he would do. Oh, there it is. The left cross. conseguindo outra chance pela coroa dos meio-pesados. O campeão Virgil Hill, com um cartel de 30-0 e 10 defesas de título, estava bem na batalha de jabs, I'm the guy with the title. Oh, here's where to solve it. mas não tinha artilharia pesada. Right eye of Virgil Hill. He tries to come across with the right, but Hearns. Right hand again. Hearns choveu combinações. Slight suspicion of blood from the left nostril there for Virgil Hill. There's a right uppercut that caught Virgil Hill on the inside. And a follow-up right by Thomas Hearns. Acertou seu onipresente cruzado There's a right hand for respect. Right hand by Thomas. Is it up with the left? Hearns missing. There it goes. There's the right hand by Thomas Hearns. e tirou o precioso 0 de Hill por decisão unânime, Tommy Hearns. melhorando seu cartel para 50 vitórias e 3 derrotas. O Hitman conquistou todas as 5 divisões entre 66 e 79 quilos. Em março de 1992, teve a chance de vingar sua última derrota contra Iran Barkley. O desprezo mútuo era evidente desde o início. And from Hearns at the same time. They both landed at the same time. I think Barkley's and hit both of them hitting on the break. Hearns atordoou seu nêmesis feio no terceiro, Hearns left. It was a left hook that set this. mas dezenas de bombas seguintes Hearns opens up later on in the round, or just right there. He's got to answer. foram anuladas com um único toque de Barkley. Another. It was all set up. Oh, down goes Hearns in the 4th round. 2 gladiadores teimosos trocaram golpes por 36 minutos. Tommy Hearns tries to fight back, and Barkley goes after him across the ring. Good action from Tommy Hearns. And Barkley with the left hook. And another more lefts from Barkley. It's higher 10 rounds. And now Hearns backs up. And Barkley just grins at him this round. Oh! The big left hand from Barkley. And that's it.
Os juízes legitimamente deram a vitória a Barkley, que continuou sendo um desafio insuperável para Tommy. Os melhores dias do Hitman tinham ficado para trás. Sua forma física declinava inexoravelmente e o efeito acumulado das guerras que travou começava a aparecer. Mesmo assim, lidou com a oposição de segundo escalão, com o mesmo estilo e variedade. Acumulando 11 vitórias com apenas um tropeço nos 13 anos seguintes. Passando dos 90 quilos, Tommy conseguiu recriar a luta final de Rocky 2. E conquistar um cinturão menor dos cruzadores. A vida do Hitman fora do ringue tinha pouca semelhança com a do solitário Agente 47. Se aventurou na luta livre profissional, rivalizando com Bret The Hitman Hart. E fez aparições na TV. Thomas Hearns, de 47 anos, teve sua última luta em 2006, se tornando o último dos 4 reis a se aposentar. Apesar de uma conta bancária recheada no auge do seu poder, o amor do Hitman pelo luxo, um estilo de vida extravagante e numerosos parentes o levaram a dificuldades financeiras. Como resultado, teve que leiloar parte de seus bens, incluindo o Chevrolet 1957 comprado após conquistar seu primeiro título. Em 2012, Hearns entrou para o Hall da Fama Internacional do Boxe. É bastante simbólico que Ray Leonard participou da cerimônia. Ver a rivalidade deles evoluir para a amizade ao longo dos anos é emocionante. Éramos grandes rivais. Como assim éramos? Ainda somos. Mesmo na era de glória dos anos 80, a mão esquerda de Thomas Hearns ganhou notoriedade como uma barreira impenetrável, que disfarçava a direita termonuclear. A imagem do Hitman era complementada pelo seu cálculo frio. E disposição para descer ao inferno. Marchando através das divisões, estabeleceu um recorde antes inconcebível e permaneceu sempre fiel ao seu ofício. Essa sua direita. Você vê algum lutador com uma direita assim hoje? É única, né? Manda eles pra casa. Se eu disparar, manda eles pra casa. Pra casa da mamãe. Chorando. Tommy Hearns fez isso comigo. Se curtiu o vídeo e quer ver os outros 4 reis, deixa o like, se inscreve no canal e vota no esporte.